A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a todos que nos ouvem pelo YouTube, pelas redes sociais. Sejam bem-vindos. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Ao ouvir esta mensagem, se você gostar, compartilhe com outras pessoas. Deixe os seus comentários aí embaixo. Enfim, acompanhe os textos bíblicos que vamos aqui estudar pela sua própria Bíblia. Na descrição do vídeo tem aí todos os textos. Você pode acompanhar conosco no nome de Jesus. Bom, olha, é um assunto intrigante, tá? É um assunto desafiador. É um assunto de reforma. A reforma não foi feita 100% em 1517 com Lutero e os reformadores. Ali começou a reforma, mas ela não termina, ela continua. E esse é um assunto que a gente tem que estudar de forma minucioso, compassado, com calma, para a gente poder entender isso aqui. A Santa Ceia, ou a ceia, deve ser celebrado entre nós? É uma pergunta. João capítulo 6 e versículo 51 diz assim, ó, Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Esse aqui é o texto que se usa para poder celebrar a ceia, ou a Santa Ceia. Então nós vamos entender esse texto aqui hoje, e que o Espírito Santo ilumine os olhos dos seus corações e daqueles que vão nos ouvir pela internet, que rasga o nosso coração e que nos faça compreender qual é o pão vivo que desceu do céu, qual é a carne que nós temos que comer e que nos faz viver eternamente. Que essa palavra abençoe cada coração. Feche os teus olhos. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por nos dar esse entendimento e esta oportunidade para estudarmos a Tua palavra. Aqui está um assunto que ao longo da história da igreja, no Brasil e no mundo, vem sendo distorcido, vem sendo manipulado, vem sendo feito motivo de divisão no meio do Teu povo. Portanto, Pai, eu te peço que nesta manhã fala ao nosso coração. Eu sou apenas um vaso de barro nas Tuas mãos. A excelência, a glória, o domínio, o louvor, o poder é todo do Senhor. Eu peço-te, usa-me, Senhor, nas Tuas mãos como Teu instrumento. Todo o meu ser, a minha mente, as palavras que vão sair dos meus lábios, todo o meu ser seja tomado para uso do conhecimento do Senhor em nós. Fala-nos, aquietamo-nos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor, amém. Mais que vencedores, amém. Eleitos de Deus, amém. Amém. Bom, a Santa Ceia deve ser celebrada entre nós. O nosso pensamento do nosso estudo nessa manhã é: se a Santa Ceia é para ser celebrada entre nós, então qual é o verdadeiro sentido espiritual nas nossas vidas? Então vamos pensar, vamos raciocinar. Se um pão que diz que representa o corpo de Cristo, e um vinho, suco de uva, que representa o sangue de Cristo,
Se isto é para ser celebrado entre nós, qual é o sentido verdadeiro espiritual para as nossas vidas? Então hoje nós vamos entender com profundidade qual é a verdadeira ceia que nós temos que ter. Porque a ceia que nós temos que ter é aquela que faz sentido espiritual para nós. Então, o objetivo do nosso estudo nessa manhã é aprender com a Bíblia qual é a verdadeira ceia que devemos celebrar no Senhor. A verdadeira ceia, ela tem que ter um sentido espiritual e tem que ter um impacto espiritual em nossas vidas. Então, segue. Para entender este assunto corretamente, precisamos primeiro entender e rever um pouco sobre algumas diferenças entre o velho pacto e o novo pacto. O que é isso? Quem já ouviu falar no velho pacto e o novo pacto? Bom, o velho pacto é antes de Cristo morrer e ressuscitar, antes da cruz. Velho pacto, velha aliança. O novo pacto, depois que Cristo morreu e ressuscitou, é o novo pacto. Pastor, tem diferença? Enorme, muita diferença. Nós que somos da graça de Deus, nós estamos em Cristo Jesus, na nova aliança, no novo pacto. Vivemos por melhores e superiores promessas. A nossa suficiência vem de Cristo. Tudo que Cristo fez na cruz para nós basta. Amém? Então a nova aliança propõe isso. A velha aliança não. A velha aliança propõe que você tem que, senão, e depois pode ser que você ainda não consiga, porque você é pautado nas obras. Mas esse é um assunto que nós vamos estudar um pouco mais adiante, com mais profundidade. Mas vamos ver agora só uma introdução desse assunto. Segue, Tiago. Primeiro, o velho pacto é cheio de simbologia. E o novo pacto não tem simbologia porque é real. Isso aqui é uma das diferenças muito importantes nós entendemos. Hebreus 10:1, Paulo fala assim, ó, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios. Então, o que é sombra? Simbologia, símbolos. Tudo que é simbologia é a lei que traz. Ela apresenta uma sombra, uma simbologia do que ia acontecer lá na frente, que hão de vir, e que já veio. Aqui ele está dizendo, ó, a lei é uma sombra dos benefícios que hão de vir, que veio através de Cristo na cruz, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar o que se aproxima para adorar. Então, essa sombra, essa simbologia que a lei traz, não aperfeiçoa as pessoas, não muda o caráter das pessoas, não tem efeito espiritual na vida das pessoas. Tem que ficar fazendo de ano em ano, de mês em mês, de semana a semana, faz, é campanha, é corrente, é ceia, é jejum, é sacrifício, subida dos montes, faz, mas aquilo não tem efeito espiritual, não transforma, porque é uma sombra. O que é uma sombra, irmãos? O que é uma sombra? É um reflexo apenas da realidade. É uma miragem. Então quem vive do velho pacto, da lei, vive de miragem. Quem vive de simbologias, de rituais, de cerimoniais da lei, do velho pacto, da velha aliança, vive de algo que não é a realidade. Pastor Tiago, será que é isso? É isso. E nós vamos ver na Bíblia. Aqui, ó. Segue. Segundo, a lei é composta de manjares e alimentos físicos. A graça nada tem a ver com o físico, e sim apenas com o espiritual. Então a lei trata da carne, do exterior, do estereótipo. Comidas, manjares, rituais, lua nova, cerimoniais, símbolos,
coisas, palpável, visível, coisas do exterior. A lei trata disso. A graça trata do Espírito. É uma diferença enorme. Olha o que diz, Hebreus 9:10. Olha o que diz a respeito da lei. Eram apenas prescrições que tratavam de comida, bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores, é do exterior, foram impostas até o tempo da reforma. A reforma chegou, diga amém, amados. Até o tempo da reforma. Então, tudo isso, cerimônias, purificações, comidas, bebidas, tudo isso são ordenanças para o exterior. É isso ou não é isso que acontece no sistema religioso lá fora? As pessoas buscam ou não buscam um estereótipo religioso? Você até conhece, né, algumas pessoas de algumas denominações. As pessoas passam e falam, aquela ali é lá daquela igreja. Porque ficam todo mundo robotizado com um estereótipo religioso. É ou não é? E as pessoas, comidas, bebidas, então tem que pegar, beber, tem que palpar, tem que ver. Então a lei trata disso, do que é a carne, do que é o exterior. E a graça, pastor? Segue para você ver. Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é, diga comigo, não é comida e nem bebida. Olha lá, a graça muda. Enquanto a lei tinha manjares, purificações, alimentos, comida, exterior, a graça diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você pode dizer amém? Amém. Você vê a diferença? Então, na velha aliança, a carne é o que era tratado, o exterior. Na nova aliança, o coração, o interior, o caráter, a mente é tratado. Muda tudo. Você está compreendendo essas diferenças? Porque essa diferença é muito importante você compreender para você entender sobre a Santa Ceia ou a ceia. Sério. Terceiro, na lei a purificação era carnal e a graça, a purificação é espiritual. Até isso aqui. Olha, presta atenção nesse texto, isso aqui é muito forte. Hebreus 9, do 11 ao 14. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, viu que lá a lei, ela apontava para era uma sombra dos benefícios que viriam. Agora com Cristo, os benefícios são presentes. Estão presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, olha lá. Não é estereótipo, isto é, não é pertencente a esta criação. Então veja, o que Cristo fez por nós foi algo tão forte, tão poderoso, que o tabernáculo que ele entrou, que é justamente o tabernáculo, foi o ventre de Maria, que não teve nenhuma intervenção humana, não feito por mãos humanas. Foi o Espírito Santo quem fecundou Cristo no ventre de Maria, obra de Deus, não desta criação. Então ele veio para trazer os benefícios que agora estão presentes. Sério, próximo versículo. Não por meio de sangue de bodes, de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas. Uma vez por todas. Então, quando Cristo fez o sacrifício dele, ele não fez para ser repetido o tempo inteiro, irmãos. O sacrifício de Cristo foi feito uma vez só, para sempre. É válido, eternamente. O sangue de bodes, de novilhos, o sangue de animais, eles purificavam por um tempo, depois tinha que refazer. O tempo inteiro tem que ficar refazendo. Por quê? Porque não tem poder de purificação espiritual, porque a purificação que se fazia entre o povo de Israel era física, era carne, material. E obteve o que? Uma redenção passageira, mais ou menos, uma eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de
forma que se tornam exteriormente puros. Então o sangue de bode, de animais que eram praticados no Velho Testamento, ele purificava, santificava exteriormente. Sim ou não? Exteriormente. Então a lei tratava com as pessoas por fora, e trata até hoje. Quem fica querendo imitar os judeus do velho pacto, quem estabelece a sua caminhada espiritual se baseando na velha aliança, no velho pacto, até hoje busca ter uma aparência, se purificar na sua aparência, no seu exterior. Sério. Aí ele fala, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, agora lá é exteriormente, agora pelo Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará o nosso exterior. É isso? O quê? A consciência, o interior. Então a lei purificava o exterior, a graça, o novo pacto, trata-se com o interior. Está compreendendo? Amém? Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, para nós servir ao Deus vivo, tem que ter o exterior purificado, ou o interior tem que estar purificado, irmãos? O interior. Por que você vê muita gente no meio evangélico gospel? É lindo, né, essa palavra? Esse mundo podre de negócio. Por que você vê muita gente nesse meio que fala em nome de Deus, que fala da Bíblia, que fala de Jesus, mas que vive totalmente fora dos padrões apostólicos de Cristo para nossas vidas? Porque eles estão o tempo todo debaixo de uma purificação exterior da carne. Tudo que fazem, eles buscam. Por exemplo, o batismo em águas é uma purificação do quê? Do interior ou do exterior, irmãos? Do exterior. Do exterior. Tem que fazer todo dia. Que suja, né? Soa. Esse é um assunto que eu já tratei aqui, já está lá no canal do YouTube, tá? Você pode aprender lá. Mas tudo que o sistema legalista propõe de doutrina é exterior. E a graça só propõe aquilo que é. Hoje, como é que você tem que servir? Como é que eu tenho que servir a Deus? Com minha consciência. Com a consciência significa com o meu caráter, com a minha maneira de encarar a vida, de ver a vida, de me relacionar com o próximo, de me relacionar com Deus. Percebe? O jeito que eu tenho que me relacionar com Deus hoje é pela minha consciência. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, e eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou me relacionar de forma correta, com uma consciência pura. O que o batismo em água, o que a ceia, o que o jejum, o que os sacrifícios podem fazer pela nossa consciência? Diga para mim. Nada. Nada. Porque Deus é Espírito e Ele quer que os seus adoradores o adorem na carne, nos sacrifícios. É isso? Ele quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ou seja, na consciência, no caráter. Por isso que viver em graça é muito mais desafiador do que viver na lei, porque na lei é fácil, você vai lá e faz sete sexta-feira, pega uma rosa ungida, leva para casa, está tudo certo. Agora na graça fala, não tem rosa, não tem sexta-feira, não tem nada disso, você tem que viver o caráter, você não pode viver na mentira, você não pode enganar ninguém, você não pode trair, você tem que viver, o seu coração não pode estar nas coisas desse mundo, o seu coração tem que estar na eternidade, você tem que amar e perdoar. Então a graça aí é desafiador. Amém, irmãos? Por isso muita gente não consegue viver em graça, prefere o sistema legalista, porque o sistema legalista propõe uma purificação exterior. A graça propõe uma consciência pura. Sério. Sendo assim, vamos entender sobre a questão então da cerimônia chamada Santa Ceia. Bom, você entendeu
entendeu a diferença entre o velho pacto e a nova aliança, o novo pacto, o velho pacto? Isso é muito importante. Agora vamos entrar no assunto. Eu tinha que fazer essa introdução para você poder entender. Jesus antes de morrer, não havia estabelecido a nova aliança. Correto ou não? Olha só. Jesus de Nazaré era o quê? Judeu. E como judeu, ele teve que andar segundo os costumes judaicos. O Jesus que nós servimos hoje não é judeu. É quem? É Deus. É o ressuscitado. Pastor, não é o mesmo? Não. Não é o mesmo. O Jesus de Nazaré era o cordeiro sacrificial de Deus na cruz por nós. Ele era judeu, ele nasceu sobre a lei, ele nasceu debaixo de todos os rituais e cerimoniais da lei. Por isso ele teve que fazer, ele teve que batizar em água, ele teve que cumprir a lei, ele teve que passar por João Batista, ele teve que fazer tudo aquilo, porque era judeu. E a graça só se estabeleceu, o novo pacto, a nova aliança, essa aliança de melhores e superiores promessas, essa aliança que visa o interior, só se estabeleceu quando ele morreu. Porque olha o que diz em Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17. No caso de um testamento, ao Novo Testamento, a nova aliança, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Sim, você já viu alguém possuir alguma coisa de alguém que ainda está vivo? O testamento que a pessoa faz só tem validade quando? Quando ela morre. A nova aliança, o testamento, o Novo Testamento em Cristo, só teve validade quando ele morreu. Portanto, tudo que ele fez antes da morte dele, ele o fez cumprindo a lei, como judeu. Então, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Então, o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, só se estabeleceu quando Cristo morreu na cruz. Enquanto vivo, isso é importante você entender, certo? Portanto, antes da morte de Jesus, o que estava em vigor era o pacto da lei, e por isso Jesus comeu a Páscoa com os discípulos, e simbolizou a sua morte na cruz. Simbolizou, agora você começa a entender. Jesus comeu a Páscoa. O que era a Páscoa? Vou explicar. A Páscoa era uma festa anual que os judeus faziam, e começaram a fazer isso por ordem de Deus lá no Egito, para simbolizar o livramento, a saída do povo judeu do Egito, da escravidão dos egípcios. Deus constituiu a Páscoa. A Páscoa era feita com ervas amargas, aquela coisa para poder lembrar o sofrimento dos 400 anos de Israel na escravidão do Egito. Ela era feita com alguns animais, alguns cerimoniais, enfim. E essa Páscoa, inclusive os judeus, os que frequentam a sinagoga, uma linha judaica, até hoje, eles têm a Páscoa deles. Eles têm a Páscoa deles. Então, Jesus comeu a Páscoa com os discípulos, e ele simbolizou essa Páscoa, é aquilo que ele vai comer com os discípulos. Ele simbolizou. Por que ele simbolizou? Porque ainda a lei estava de pé, o velho pacto ainda estava de pé. Atenção, irmãos. O velho pacto ainda estava de pé. Então ele simbolizou aquilo que ele estava comendo, a Páscoa com os discípulos. Ele simbolizou, olha só, a lei não era sombra, não, cheio de símbolos, já vemos nada. Então ele fez isso para simbolizar a morte dele e a ressurreição dele, a morte dele. Então, sério. Mateus capítulo 26, agora vamos ver Jesus fazendo isso aqui. Presta atenção. Mateus 26, 17 ao 29. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Os discípulos chegou. Os discípulos todos de Jesus eram o quê? Judeus, todos eles. Não tinha um gentil no meio.
todos judeus. E a maioria deles eram discípulos de João Batista. Que João Batista, depois que ele batizou Jesus nas águas ali, que Jesus passou cumprindo a lei, João Batista olhou para os seus discípulos e falou: agora vocês seguem ele. Eu já era, já cumpri minha missão que eu vim aqui. Então a maior parte dos discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista. Então os discípulos chegou e falou assim: olha, é o seguinte, o senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Está chegando aí, tem que fazer, vamos comer a Páscoa. Jesus era judeu e discípulos judeus. Bom, tem que comer a Páscoa. Sério. Aí ele respondeu, dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Está chegando o momento da graça se estabelecer. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Sério. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo... Agora ele começa a simbolizar o que iria acontecer logo mais. Ele diz: tomem e comam, isto é o meu corpo. Simbólico. Você entende isso? Por que Jesus fez isso? Fez porque ele era judeu e ele ainda estava debaixo da lei, a lei ainda estava vigorando, o pacto estava... Então ele simbolizou, ele pegou o pão, deu graças, partiu, disse: olha, comei, porque isso aqui simboliza o meu corpo que eu vou, agora há pouco, resolver. Eu vou para a cruz. Bom, em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isto é o meu sangue. É simbólico também, é o meu sangue da nova aliança, da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então ele falou: olha, o pão simboliza a minha carne, simboliza, porque ainda a gente está vivendo o tempo da lei, porque é tudo sombra, é tudo simbólico. Eu estou aqui de pé com vocês, eu sou judeu, eu sou o Jesus de Nazaré. Então, olha, simbolicamente isso aqui simboliza o meu corpo, que será entregue. Aí olha o próximo versículo, irmãos. Próximo. Eu digo que, Jesus dizendo para eles: de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus deu o pão, deu o vinho, simbolizou o corpo e o sangue dele, o sacrifício que ele faria na cruz do Calvário. Só que ele fez isso, e depois que ele fez isso, ele falou: da agora em diante não é mais para vocês fazer isso mais. Não é para fazer mais. Porque momentos depois ele morreu na cruz. E 3 dias depois ele ressuscitou, estabelecendo um novo pacto, um novo tempo, dividindo a história da humanidade, colocando o antes da cruz e o depois da cruz. Aí ele quer dizer: agora já não é mais por símbolo mais. Paulo diz: o fim da lei é Cristo. Acabou. Agora já não é mais por símbolos. Você está entendendo essa palavra? Pastor, mas por que só você que está falando isso? Não é só eu não, irmãos. É eu e mais milhares de irmãos pelo Brasil e pelo mundo afora. Você sabe de onde que veio de onde que nasceu esse negócio de Santa Ceia? Nasceu em 400 depois de Cristo, mais precisamente 337 depois de Cristo, com Constantino. Sabe por que a ceia nasceu? Para controle religioso, controle da massa.
nasceu lá. Eu vou te mostrar hoje, no texto principal que o sistema religioso usa para celebrar a ceia, Paulo dizendo para os irmãos não comer fisicamente a ceia, não é para fazer isso. As pessoas vivem dessa forma, irmãos. Eu não sei se você já participou, alguns irmãos já participaram do sistema, mas a ceia é usada para intimidar as pessoas, para dividir a igreja. Os que são batizados para cá, os que não são para cá. Vamos dar a ceia para os que são batizados. Ó, irmão, você que é batizado, e você que vai tomar a ceia, ó, vou te falar uma coisa. Sabe aquele negócio que você falou lá para o seu cachorro? E começa. Não, e o marido? E a esposa? Não, ó, e é uma coisa. Sabe aquele pensamento que você teve? Confessa agora, ou então morre. E aí começa a intimidação. Sim ou não, irmãos? Eu nasci nesse meio, eu sei do que eu estou dizendo para você. Com 12 anos me batizaram nas águas, e depois então começaram a me intimidar. Ó, agora tem que tomar ceia. O que eu vou fazer com esse tanto de hormônio aqui? Não pode bater uma bola, não pode aqui, não pode na praia, não pode colocar um short. O que eu vou fazer agora? E se eu colocar, vou para ceia, fica ali 1 hora falando na minha cabeça, porque ó o diabo, ó porque você vai ser condenado, ó porque a condenação vai te pegar. Sim ou não, irmãos? Mas isso nada tem a ver com a graça de Deus. Ele disse isso para os discípulos. Segue, Tiago. Percebam todos que Jesus deixou claro que aquela cerimônia era simbólica e que não era para ser repetida novamente. Ele falou, agora só, não é para vocês ficar fazendo isso. Aquela cerimônia simbolizava o que ele faria por nós na cruz. Era simbólico, porque tudo na lei é simbólico. O óleo no velho pacto simbolizava o quê? Quando o profeta derramava o óleo sobre a cabeça do Espírito Santo. Simbolizava. Agora eu preciso de óleo para simbolizar o Espírito Santo, sendo que Jesus disse, o Espírito Santo estará convosco para sempre. Sendo que Jesus disse que nós somos morada, Paulo vem e fala, nós somos templo, casa do Deus vivo. Paulo vem e diz que a nossa mente é uma mente de Cristo. Eu vou precisar de óleo agora para derramar na minha cabeça? Só o Bolsonaro que precisa. Eu não, e nem você. Nós temos o Espírito de Deus que habita em nós. Hoje, porque como assim, pastor? Sim, porque no velho pacto, olha só o que eu vou dizer, guarda isso. O Espírito Santo não habitava na vida de ninguém. Que isso, pastor Tiago? Não habitava. Não habitava. Ele visitava alguns. Ele visitou a vida de Sansão. Sansão pegou uma queixada de jumenta lá que estava seca lá no deserto. E com essa jumenta, com essa queixada, ele matou 1000 homens. O Espírito Santo visitou ele, deu uma força sobrenatural para ele. O Espírito Santo visitou a vida de Davi, ele matou o leão, o urso, depois o gigante. Mas o Espírito Santo visitava e saía. Sansão acabou de matar os 1000 homens, o Espírito Santo saiu, ele foi lá e deitou com a prostituta. O Espírito Santo não habitava. Então precisava do óleo para simbolizar o Espírito Santo. E aquele símbolo não era uma coisa permanente. Hoje não. Através de Cristo, do sangue que derramou na cruz do Calvário, do sacrifício perfeito de Jesus, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Hoje, o Senhor Deus pode habitar em nós, porque não há mais pecado sobre as nossas vidas, porque Cristo já cravou na cruz do Calvário. Diga amém, amados. Amém. Por isso que hoje nós podemos caminhar com a consciência pura no Senhor. Sério. Segundo, muitas das palavras que Jesus dizia era o que? Alegoria e simbologia, e não deve ser entendido como material e sim espiritual. Você sabia disso?
Mas vamos agora entender um pouquinho. Jesus, ele contou parábolas, muita coisa que ele usava, muita figura que ele usava. Ele usava para representar o que viria a acontecer, né? A presença de Deus, do Espírito Santo que aconteceria em nossas vidas, do sacrifício e tudo mais, do momento espiritual que se estabeleceria em nossas vidas. E aí as pessoas vão e pegam ao pé da letra e passam, querem continuar esses símbolos que existiu lá nos dias de Jesus. Então, João capítulo 6, versículo 32 e 35, vamos entender, ele vai falar aqui, ó, sobre a carne, o corpo e o pão. Ó, Jesus, João 6, 32 a 35, vamos lá. Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Aí está usando o pão aqui. O pão que Moisés deu para o povo de Israel não foi ele que deu, né? Foi Deus que mandou o maná no deserto para o povo de Israel, para alimentar o povo de Israel. Só que esse maná que caiu no deserto lá para o povo comer, era espiritual ou era físico? Físico. Jesus, ele começa a fazer um paralelo e mostrando aqui na fala dele de que agora existe o pão que foi dado por intermédio de Moisés, que é físico, e existe o pão espiritual, que é ele. Sério. E aí diz, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu. Então quem é que desceu do céu? Jesus, irmãos. Esse é o pão do céu, é o pão de Deus, e dá a vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. O discípulo não estava entendendo. O discípulo falou assim, olha, eu quero desse pão, já que esse pão, me dá desse pão. Tem que ser com fermento ou sem fermento, pastor? Tem que ser da padaria ou tem que ser feito em casa? Tem que ser bem amassadinho ou não pode amassar? Porque simboliza o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. Como é que tem que ser feito esse negócio? Me dá esse pão. Tem que assar ou deixar cru? Aí, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Eu sou. Aquele que vem a mim, nunca terá fome. De que fome que ele está falando? E que de pão que ele está falando aqui, irmãos? Espiritual, irmãos. Jesus está usando uma figura, fazendo uma analogia de uma figura física para representar o espiritual. Ele está dizendo, ó, eu sou o pão vivo. O que ele está dizendo? Eu sou o pão espiritual para vocês. E quem comer desse pão, quem ouvir aqui, nunca mais terá fome. É uma fome espiritual que o povo da lei tem, mas o povo da graça está alimentado. Amém, irmãos? Você tem necessidade de fazer algum ritual aí? Não, você está descansado no Senhor, bem alimentado, gordinho espiritual, gordurinha boa espiritual. Está bem alimentado, porque você come do pão. Aí aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Que sede que é essa aqui, irmão? Física? Espiritual, irmãos. É espiritual. Segue. João 6, 48 ao 51. Ele fala, eu sou o pão da vida. Diga amém. Amém. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Que maná que o povo comeu? Físico ou espiritual no deserto? Físico. Está vendo como é que ele está comprando? Olha, eu sou o pão vivo, eu sou o pão espiritual, sou eu. Os seus antepassados, o povo de Israel, comeu do físico e morreu. Guarda isso. O pão físico, quando come, morre. Fala comigo, pão físico, mata. Credo, pastor? Sim, farinha branca faz muito mal.
Você guarda isso, porque depois lá na frente em Coríntios, Paulo vai falar: tem muitos fracos e doentes, muitos que até morrem. Por quê? Porque está comendo o pão físico. Está lá em Coríntios, vamos ver para ver. Então guarda essa palavra aí para você fazer uma conexão, para você linkar lá na frente. Olha só: todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Jesus falou assim: olha, eu sou o pão que alimenta e que dá vida eterna, e quem comer do meu pão, de mim, ele vai ter vida eterna, não vai morrer. Sério, pão espiritual. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha como é que ele vai falando e vai insistindo com os discípulos, com o povo, e mostrando: se alguém comer deste pão, viverá até 90 anos, 80 anos, 70 anos, 100 anos. Depois não vive mais. Para sempre, irmão. Que pão é esse que ele está falando aqui? Espiritual, irmão. E o povo da lei pega esse texto aqui e fala: está vendo? Você tem que comer aqui esse pãozinho que a irmã Marianzinha dos Anzóis fez na casa dela. Não tem fermento. E ele é o símbolo do corpo. De você comer, você terá vida para sempre. Aquele pãozinho entra no estômago, o estômago dá uma digerida nele. Se tiver alguma vitamina, alguns minerais, ele aproveita e joga para o sangue. E a maior parte não tem nada que é bom, joga para o intestino põe para fora. É verdade, tem que voltar o mês que vem tomar de novo. E o mês que vem tomar de novo. E o próximo, e vai tomando. Tem gente que toma de ano em ano, acho que é melhor, né? Mas eu pergunto: que efeito espiritual tem isso aí na vida? Porque o próprio Jesus disse que tudo que entra pela boca não contamina o homem. Porque vai para o intestino manda lá para o grosso, para o fino e sai fora. O que contamina o homem é o que sai da boca. E o que sai da boca procede do coração e da mente. Portanto, o pão vivo aqui é vivo, é espiritual, é o alimento espiritual. Hoje estamos ceiando aqui, e todo domingo nós ceiamos aqui, e toda quarta-feira nós ceiamos aqui. Amém, irmãos? Amém. Porque estamos ouvindo, comendo o pão vivo que desceu do céu, que enche o coração, que enche a vida e que nos faz viver eternamente. Segue. Ah, não, volta um pouquinho. Aqui, ó. Não, só um pouquinho, você voltou muito. Agora você se perdeu. Não, volta. Isso, pode ir voltando. Aqui, peraí. Pode voltar, Tiago. Volta um pouquinho. Isso, aqui, esse aqui. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então aqui ele fala da carne. Falou do pão até agora ele começa a falar da carne. A carne. Outra figura que ele usa para simbolizar. Como comer da carne? É carne, é espiritual, não é físico. Segue, agora segue. João 6,52 ao 58. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Até hoje é assim. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Aí, o que ele estava pensando aqui? Físico. O que o povo pensa hoje na lei? Físico. No catolicismo, eles dizem que a hóstia, ela se transforma, é exatamente o corpo de Cristo, a carne de Cristo. Que loucura. Sério mesmo? Sério mesmo que aquele negócio redondinho, aquele negócio virou a carne de Cristo? A carne de Cristo, o pão, o alimento, o corpo, é espiritual, meu querido. Aí, eu digo a verdade, Jesus dizendo: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Se você não comer a carne, não beber o sangue espiritual, você vai morrer. Vai morrer. Vai morrer.
Se não for espiritual, se for físico e carnal, vai morrer. E não é verdade isso, irmãos. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Carne e sangue espiritual, sério. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu aprendi tanto no sistema religioso que isso aqui era o suquinho de uva. Gostoso, irmão. Eu compro de vez em quando em casa. Tomo em casa, viu? Faço a minha ceia com a minha família lá. Mas aquilo entra no corpo, só tem benefício físico, não tem nada a ver com o espírito. É espiritual isso aqui que Deus está dizendo. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebido. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É lógico. Paulo diz que quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aleluia. Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há mais. Que os que estão em Cristo são mais que vencedores. Que nós estamos assentados em regiões celestiais juntamente com Cristo. Porque nós somos do Senhor. E nós já comemos e comemos e comemos. E estamos comendo o tempo todo dessa carne, desse pão, desse corpo e desse sangue que é espiritual em nossas vidas. E não é um pedacinho de pão, um cálice de vinho manipular. Irmão, irmão, é o seguinte: por que você não tomou a ceia? O que está acontecendo? Pastor, eu estou com os problemas com a minha mulher aí e tal. Chama a diretoria, os irmãos anciãos, os juízes. Irmão, fulano aqui já faz 2 ceias que não toma. Ela não é assim, irmão. Fala sério. Isso não nada tem a ver com a graça de Deus, meu irmão. Sério. Da mesma forma como o Pai que vive em mim enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o pão físico e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Esse pão espiritual, quem come do pão físico morre. Mas quem come do pão espiritual e bebe do sangue espiritual de Cristo na tua vida, vive para sempre. É espiritual. Sabe como é que o nosso espírito se alimenta, irmão? O corpo se alimenta por onde, irmãos? Pela boca. E a gente tem que tomar cuidado para não ficar gordinho fisicamente. Mas o espírito se alimenta por onde? Aqui, meu irmão. Então o pão que você come espiritual entra por aqui, ó. E não por aqui. Por aqui só alimenta o físico. Sério. Bom, olha só, água viva, Jesus também comparou. Olha o que ele disse para a mulher samaritana, João 4, 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede. Ele está falando da H2O. Essa aguinha que nós tomamos aqui mata a sede física, mas daqui a pouquinho tem que tomar de novo. Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que água é essa? Espiritual, meu querido. Espiritual. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Está vendo aqui? Ele usou uma figura física para compará-lo ao espiritual. Sério, Tiago. Perceba que a linguagem de Jesus sempre era de simbologia e figurada. Ele usava figuras físicas e materiais para simbolizar o espiritual. Sério. Agora, Paulo fala somente para a igreja aos Coríntios sobre a ceia. E ele deixa claro que a verdadeira ceia do Senhor é espiritual e não física. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.